Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Última mensagem da série A Cultura e a Igreja. O tema de nossa mensagem desta noite é: quem eu sou no mundo em que vivo? Quem é você neste mundo? Eu gostaria então de começar essa mensagem olhando a relação existente entre cultura e cosmovisão. A cosmovisão e a cultura estão intimamente ligadas, pois uma completa a outra e uma está dentro da outra, formando assim o modo de vida de cada pessoa em cada região, em cada país. Por cultura nós podemos definir todos os valores que estruturam o modo de viver de um grupo social, quer sejam de origem religiosa, filosófica ou de costumes familiares. Veja só esse gráfico. O que nós temos aqui é tudo aquilo que forma o nosso ser. Então, uma pessoa, ela normalmente possui uma religião. Ela pode ser católica, evangélica, espírita ou outra religião. A religião acaba passando para esta pessoa informações que vão ajudar a construir aquilo que ela é. Essa pessoa pertence a uma família. Pode ser uma família tradicional, uma família de pais separados ou outros, em nossos dias. O pertencer a uma família vai fazer com que ela também receba da família ensino e informações que vão ajudar na sua formação. Ela pode vir de uma família de uma descendência italiana, espanhola, alemã, portuguesa, suíça, francesa, que também vai influenciar no seu ser. Algumas, Por exemplo, embora eu não conheço, vou dizer dessa forma, é alguém realmente de uma linhagem portuguesa. Eu sou descendente de português, mas já recebi uma influência, mas eu já tive contato com pastores que trabalharam em Portugal, e eles dizem que o português, a pessoa nascida em Portugal, ela é uma pessoa que nós, brasileiros, temos dificuldade de nos relacionarmos, porque ela é muito direta em tudo. Então ela fala o que pensa rapidamente. Então as pessoas levam aquele choque, Porque nós brasileiros, nós gostamos sempre de sermos politicamente corretos, E o português diz que ele vem e fala logo. Se ele não gosta, ele já vai dizer para você: não gosto. Se você pedir para entrar na casa dele, vai dizer não, porque eles não abrem a casa assim fácil, não é como nós, Você nunca viu o cara, mas entra aí, seja bem-vindo, vamos tomar um cafezinho e começa. Não é assim que funciona lá. Então, essas questões vão formando também o nosso ser, tá? A escola da qual você veio, a escola que te formou, que te deu ensino, também influencia o teu ser, porque ali os professores também transmitem, além da disciplina que ele exerce, ele também transmite aquilo que ele é, aquilo que ele pensa. Isso também acaba sendo recebido por você. O trabalho onde você está influencia também, porque ali você tem colegas, e você tem um diálogo com esses colegas que vão ajudando você a pensar e a formar o seu ser. Enfim, nós somos formados por todas estas coisas. Você é formado, é isso que nós chamamos de cultura. São todos estes segmentos que nós trazemos como raiz e que se torna parte de um grupo ao longo dos anos. Então, uma cultura a que pertencemos começa a formar aquilo que somos. Aí é interessante, porque você, então, se olha e se vê. Vocês viram que eu caprichei na pintura aqui, Eu estou melhorando. E você, então, é essa mistura toda, Daquilo que você crê, do seu trabalho que te influenciaram, da sua escola, da sua família, tudo isso forma aquilo que você é. Às vezes nós achamos que, não, eu sou uma pessoa independente de tudo. Não, você é um resultado daquilo que as pessoas foram construindo e influenciando você.
Todos nós somos assim, todos nós recebemos uma bagagem de informações. Por isso você, por exemplo, gosta possivelmente de um bom churrasco, de uma feijoada. Por quê? Aqueles que vêm do norte aqui, que eu já sei, do Baião de 2, né? Por quê? Porque você recebeu uma influência que veio da família, que veio da cultura da qual você pertence, que este alimento é bom. Mas se você pegar alguém, por exemplo, oriental, que não teve contato com este alimento, e você perguntar para ele qual é um bom prato, talvez ele vai falar para você sashimi. É isso mesmo? Errei o nome. Sashimi. Tá vendo? Não é da minha cultura, me perdoe, né? Sashimi. Tá certo, Irene? E vai o quê? A pessoa daquela cultura gosta. Talvez você não vai gostar tanto assim, porque você não foi criado daquela forma. Então, nós temos que admitir que nós somos, sim, pessoas influenciadas pela cultura da qual nós pertencemos. E isso envolve também os nossos pensamentos políticos. E nós estamos num momento de decidirmos quem será o novo presidente deste país. E nós ficamos, para cá e para lá pensando, será que o melhor presidente é o da esquerda? Será que o melhor é da direita? Será que o melhor é do centro? E possivelmente a influência que você recebeu durante a sua vida, o convívio com quem você teve durante a sua vida, com certeza vai influenciar no seu voto, que você vai fazer no dia 7 agora de outubro. Seja qual for o seu partido, eu não estou aqui para defender nenhum partido, mas seja qual for o seu partido, com certeza a sua escolha, ela tem por base o que você vivenciou durante a sua vida, ela tem por base aquilo que você recebeu durante a sua vida. E eu não quero frustrar aqui ninguém, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: esquerda não vai resolver nada, centro não vai resolver nada, a direita não vai resolver nada. Se tem uma resposta que pode resolver o nosso país, é Jesus Cristo. É a vivência de cada um de nós em Cristo para transformar nosso país. Mas você quer ver como que você é influenciado por aquilo que você crê, você é aquilo que fizeram de você? Pensa no seguinte: se você é pai, se você é mãe, pensa no seu filho. Se você não é pai, não é mãe, mas pense em alguém muito próximo de você que poderia chegar para você e perguntar para você como surgiu o mundo. A sua resposta vai depender de tudo isso que você respondeu e aquilo que você crê. Então eu vou dizer o seguinte para você: nós estamos vivendo um choque entre cosmos-visões. Se você é cristão, se você tem Cristo, você vai olhar para isso tudo e você vai colocar sobre isso a palavra de Deus. Então você vai fazer uma leitura da religião, da família, de todas estas coisas que influenciam o seu ser, agora a partir da palavra de Deus. As pessoas que não têm esse encontro com Deus, elas simplesmente vão continuar falando e vivendo a partir de toda a cosmovisão que foi construída ali, durante a sua vida. Agora, a partir do instante que eu conheço Cristo, então eu começo a olhar para tudo isso que eu sou, que eu fui construído, e eu começo a filtrar, eu tenho que passar isso pela palavra de Deus, para que eu possa ser o que? Uma nova criatura, para que eu possa demonstrar a que essa nova criatura qual Cristo me chama. E eu quero dizer para você que todo ser humano possui uma cosmovisão. Todos baseiam suas decisões e ações em uma cosmovisão. E ainda que ela seja inconsciente, ainda que você talvez nunca tenha pensado nisto, mas todas as suas decisões, elas passam pela cosmovisão que você possui. Ao longo dos anos, a cultura dominante, então ao longo dos anos, você olha para esse quadro, essa cultura dominante, ela exercia um poder sobre a minoria, de forma que
existia sempre uma continuidade, e nós vimos isso ao longo dos anos, não era assim? As famílias sempre tinham o mesmo modelo, ela tinha uma continuidade. Por quê? Porque a cultura que dominava, ela ia impondo sobre os demais os seus pensamentos, os seus valores, o seu modo de viver. Contudo, nos últimos anos, através do poder alcançado pela mídia, em nossos dias, não é? A minoria tem feito a sua voz ser ouvida e tem provocado profundas alterações na cultura, em consequência na cosmovisão mundial. Essa minoria encontrou na mídia hoje, que foi potencializada pela internet, um canal para gritar, para expressar a sua voz, e tem feito estragos grandes. Algumas mudanças eu concordo que eram necessárias, outras tanto são verdadeiras aberrações, mas essa minoria, ela grita de tal forma que parece ser a maioria, e começa assim um processo novo de mudança familiares, de mudanças estruturais, de mudanças, mesmo no modo de vida de toda a sociedade. Nós temos sido, se assim eu posso dizer, encharcados com uma cosmovisão de mundo humanista e relativista, sobretudo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos na Bíblia uma situação onde os israelitas, eles tomaram posse de Canaã, e Deus orientou a resistirem à cultura predominante daquela terra, aconselhando-os a não seguirem os costumes dos povos daquela terra. E eu tentei aqui mostrar um pouco para vocês essa diferença. Por quê? Porque a cosmovisão israelita, a cosmovisão que Deus havia dado para eles, é que eles deviam adorar somente um Deus. Então, a cultura israelita era uma cultura monoteísta. Entretanto, eles estão entrando num país onde eles eram adoradores de diversos deuses, politeístas. E Deus, então, pede para que eles cuidassem, para que eles não deixassem que aquela cultura viesse a dominá-los, a penetrar dentro do sistema deles. Deus estava colocando sobre eles um governo teocrático, aonde eles deveriam viver debaixo da palavra de Deus, dos ensinos de Deus, e eles estavam agora enfrentando uma cultura que era idólatra, adoravam diversos deuses, seguiam os valores dos seus prazeres e coração, não eram pessoas que temiam a Deus dessa forma, como os israelitas. Ora, diante disso, Deus queria o quê? Construir uma cultura justa. E nós sabemos que a cultura de Canaã era uma cultura injusta, porque onde há idolatria, há corrupção. E Deus prepara Israel para entrar na terra de Canaã, como meio também de punir a própria Canaã, devido às suas injustiças. E por isso Deus diz àquele povo para que eles tivessem o cuidado de não ser dominados por eles, de não serem influenciados por ele. Essas culturas estavam em choque. As duas cosmovisões se opunham uma à outra. Os israelitas deveriam então obedecer à lei que Moisés estava entregando a eles, e deveriam fazer isso por duas razões. A primeira razão, porque era o desejo de Deus que os outros povos pudessem conhecer a Deus pela diferença entre eles. E eu quero ler com vocês o texto, então, de Deuteronômio. Está aí na tela, se você quiser olhar na sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1, diz assim: E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhe estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Versículo 6 diz assim: Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, e Deus está se referindo aos mandamentos que haviam sido dados, pois assim, preste atenção nisso, pois assim os outros povos verão a sabedoria de Deus, a minha sabedoria que estava sendo entregue a eles, e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Ora, a primeira razão que Deus pede para que eles
não se misturassem, não se deixassem ser influenciados por aquela cultura, era porque o desejo de Deus era que as demais culturas, os demais povos pudessem olhar para Israel, ver que aquela nação ela era diferente, ela tinha algo diferente, e eles perceberiam que havia uma sabedoria por trás daquele povo, que não era uma sabedoria humana, e eles então iriam, através de Israel, alcançar a salvação. Eles iriam, através de Israel, buscar o Deus que estava dirigindo aquela nação. E esse era o primeiro propósito de Deus. Então, tornar Israel uma grande nação, um povo sábio e inteligente, para que as demais nações buscassem o Deus de Israel. A segunda razão que Deus pede para que eles guardassem os mandamentos, está lá no verso 40, diz assim: obedeçam aos seus decretos e mandamentos. Moisés está dizendo para o povo que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. Ora, Deus não deu mandamentos para o povo, Deus não deu ordenanças para o povo, porque Deus era mesquinho, porque Deus tinha birra, ou porque Deus queria ficar sendo idolatrado. Não, Deus deu mandamentos para o povo a fim de que tudo pudesse ir bem com o homem. Os mandamentos de Deus não visam, na verdade, te proibir, impedir você de viver. Pelo contrário, os mandamentos de Deus são dados por Deus com a visão de fazer com que você tenha uma boa vida, para que tudo te vá bem, para que você não precise ter uma vida em desordem e sofrer por um monte de questões que não precisariam sofrer se você ouvisse o que Deus diz. Por isso Deus nos deixou os mandamentos, para que tudo te vá bem. Esse era o sonho de Deus, e os seus descendentes, isto é, passe isso para os teus filhos, que eles também vão caminhar e tudo vai ser bem. Contudo, nós sabemos que a história, os israelitas desobedeceram, e não se importaram com a influência da cosmovisão dos povos de Canaã. O resultado foi o desvio do povo de Deus, o que se pode constatar, e nós não vamos ler hoje, mas no livro de Juízes. Logo que Moisés morre, Josué toma conta, entram na terra prometida, e com a morte de Josué, logo o povo começa o quê? A seguir os deuses dos cananitas. Se dispersam da presença de Deus, abandonam a sua fé em Deus, e começam então a viverem debaixo do jugo destes povos. Acabaram se tornando parecidos com os cananeus. Veja só, eu vou ler só esse texto para a gente perceber isso, né? Depois que toda aquela geração, a geração de Josué, foi reunida a seus antepassados, isto é, eles faleceram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Juízes capítulo 2, verso 10 ao 12. A forte cultura politeísta dos cananeus influenciou a nova geração de israelitas, que não tinham caminhado no deserto com Moisés, e esta se tornou majoritária. Quer dizer, eles receberam instruções de Deus, mas permitiram que a influência daquele povo entrasse dentro da cultura deles e se tornasse maior. E todo Israel foi se tornando então idólatra. A cultura dos cananeus acabou por influenciar os valores a ponto de levar os israelitas a se esquecerem do Senhor. E hoje, nós estamos sujeitos à mesma situação como o povo de Deus. Por isso a palavra do apóstolo Paulo à igreja de Roma deve estar diante de nossos olhos todos os dias. E eu quero então
ler com vocês a palavra do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então precisamos ser uma igreja que dialogue, conforme falamos no último encontro nosso, com a cultura emergente. Mas nós não podemos nos descuidar, pois nós corremos o risco de nos amoldarmos à cultura de nossos dias, como eu acredito muitas igrejas já os fizeram, e alguns cristãos por aí têm feito. Eu vou voltar a este versículo no final desta mensagem, mas eu quero então apresentar para vocês algumas cosmovisões em nossos tempos. E eu vou fazer isso de uma maneira curta, tá? Porque nós não vamos fazer um estudo sobre isso. Mas nós temos, entre diversas cosmovisões, uma cosmovisão que chama teísmo. Teísmo é aquela cosmovisão que crê em um Deus infinito e pessoal. Há um Deus que criou este universo. E este Deus, o Criador, o sustenta e age nele de forma sobrenatural. Essa é uma visão teísta. O judaísmo crê assim. O cristianismo, nós cremos assim. O islamismo crê dessa forma. Mas também há uma visão que a gente chama de deísmo, deísta. Crê em um Deus infinito. Ele pode ser pessoal, como também só uma força operante no mundo. O deísmo, ele de certa forma, preste atenção, ele é um teísmo sem milagre. Isto é, eles creem que pode existir sim um Deus, pode ser que exista um Deus, para eles pode ser, talvez esse Deus seja pessoal, não sabe afirmar, mas como seja como for, esse Deus abandonou a criação. Ele foi viver em outro lugar, não quer mais saber da criação. Deixou o mundo à deriva. Essa é a forma deles crerem. Como se Deus tivesse dado corda e soltou, né? A criação. Tá bom, já tem, agora deixa eles se virarem, né? Nós também temos uma cosmovisão no mundo ateísta. Não existe nenhum Deus. O ateu crê nisso, né? Não existe nenhum Deus. O ateísmo afirma isso. O universo é autossuficiente. Nós temos uma cosmovisão que é o panteísmo. Deus é tudo e tudo é Deus. Deus é o próprio universo. O Criador e a criação são duas maneiras de denotar uma realidade. O panteísmo é representado, por exemplo, pelo hinduísmo, o zen budismo, a ciência cristã, leva o nome de cristã, mas não tem nada a ver com o cristianismo. Nós temos ainda politeísmo. Politeísmo crê na existência de muitos deuses, finitos deuses por aí. Aí você tem os gregos antigos, né, que creem, aí você deve assistir lá o Thor, né, que é filho de Zeus, né, que tem o irmão dele que eu esqueci o nome, né, enfim, todos os deuses, né, eles creem nesses tipos de deuses, né. Os mormons creem assim, né, creem que no fim todos nós seremos deuses. Você tem também o humanista, que é isso mais atual um pouquinho nos nossos dias, essa cosmovisão humanista secular, né? Crê que o homem é o centro de tudo. Tudo que existe ou foi criado pelo homem é de ordem natural, nega a existência de Deus, defende os valores universais básicos para todos os homens, moradia, segurança, honestidade. Então, de uma certa forma parece algo bom e puro, mas para eles a salvação do mundo está no trabalho do homem, está no homem. O homem é o centro de tudo, é o homem. E nós temos aí uma cosmovisão pós-moderna que crê que não existe nenhuma cosmovisão correta. É o relativismo, né? Não acredita numa verdade absoluta. O que constitui a verdade é relativo ao indivíduo. A experiência pessoal é a única coisa dentro do pós-modernismo que não pode ser questionado. É interessante, né? Isso. Porque o que vale é a minha experiência. Então, se eu disser para vocês que
uma mesa não é mesa? Não, mas é mesa. Você vai dizer, não é mesa. Tudo é relativo, depende de como você vê a mesa. Depende de como você olha. É essa a verdade, né? Então, se passar um leão, você pode dizer, aquilo é um leão. A pessoa, não, aquilo é uma leoa. Não, ele é um leão, olha lá, né? A juba, não, mas é uma leoa, depende de como você vê, porque lá no interior é uma leoa que tem lá dentro. E assim tem sido construído o mundo, através dessa cosmovisão. Mas então eu quero falar para vocês hoje, esse é meu maior objetivo, eu apresentei isso para vocês, para chegar aqui e dizer para vocês a cosmovisão cristã. E essa é a cosmovisão que nós precisamos defender. Essa é a cosmovisão que nós precisamos entender. A cosmovisão pós-moderna, ela é fruto da cosmovisão humanista secular, que por sua vez é fruto de uma cosmovisão ateísta. E todos estão em conflito com a cosmovisão bíblica cristã. Por exemplo, enquanto o mundo diz que o homem veio da evolução de uma espécie, a Bíblia diz, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que o homem foi criado por Deus, não querendo ser inconveniente, não querendo também ser dessa forma chato, mas eu queria perguntar para você agora, pensa na sua avó, traga à memória um pouco a figura da sua avó, e eu vou falar isso com todo respeito, por favor, só quero que você pense comigo. Você viu algum traço na sua avó de um primata macaco? Você acha que a avó da sua avó tinha algum traço de um primata macaco? Se você for andando na descendência sua, familiar, você vai voltando, você acha que tinha alguém lá atrás que era um macaco? Eu vou dizer a verdade, é mais difícil você crer nisso do que você crer que Deus criou o mundo e que Deus fez o ser humano, cada um a sua espécie. Pode puxar todas as fotos antigas que houveram, né? Você vai ver que ninguém tem a descendência, né, de um macaco. Mas a ciência tenta ficar afirmando isso para nós, tenta impor isso em nossas mentes. A gente podia fazer essa pergunta para um cientista, né? Traz uma foto lá de um descendente seu antigo que era um macaco para mim poder pensar nisso, né? Enquanto o mundo diz que a verdade é relativa, a Bíblia diz que Jesus Cristo é a verdade absoluta. Enquanto o mundo diz que não há necessidade de salvação, a palavra de Deus nos mostra que o homem precisa sim ser salvo, redimido. Então nós temos culturas, nós temos cosmovisões que vão contra a palavra de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo nos chama para que nós não venhamos nos amoldar à forma deste mundo. A cosmovisão cristã, ela oferece respostas contundentes para as diversas indagações que a sociedade, que o ser humano faz. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o propósito da vida? Por que o mal existe? Todas estas coisas estão reveladas na palavra de Deus. E eu vou apenas caminhar um pouquinho com vocês, não vamos fazer estudos completos, mas de onde viemos? No princípio Deus criou todo o universo, Deus criou a terra, Deus criou o ser humano. Viemos de Deus, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus não faz nada meia boca. Nós somos assim, a gente às vezes quer fazer coisa meia boca, mas isso não vem de Deus, isso é consequência do pecado. Deus faz tudo perfeito, e quando Ele quer fazer algo, Ele faz bem feito. Veja só o que diz o texto, né? Gênesis 1:31. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Você é muito bom. Você foi criado por Deus, e Deus te fez, você é muito bom. E diante este texto, surge então a pergunta: o que aconteceu de errado com o mundo se tudo havia ficado muito bom? Por que tanto sofrimento? Por que tanta injustiça? A resposta está na queda do homem em Gênesis capítulo 3. Eu não vou ler todo o texto, mas diz assim: a mulher, ele declarou. Deus vem, o homem havia pecado, o homem havia rompido com Deus, e Deus então diz: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos.
Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Aí aparece lá a palavra, ó, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E aí diz mais, né? Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Agora tem espinhos. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. O pecado trouxe a morte ao mundo, morte física e também espiritual. O pecado gerou caos sobre toda a criação. Deus fez perfeito, entregou ao homem, mas o homem fez com que o paraíso se tornasse um caos. E aí nós vemos o que aconteceu. O solo se tornou menos fértil, a comida mais escassa, o homem começa a trabalhar, agora sentindo o peso do trabalho, passa a ser dominado por uma natureza caída, má, que o levou a viver em torno de si mesmo. A própria relação pessoal humana se torna problemática. O homem se esconde, a primeira coisa que ele faz é acusar a mulher. Foi ela. Já houve um rompimento daquela relação. Logo que os dois primeiros filhos são gerados por Adão e Eva, um já mata o outro, porque o pecado entrou naquilo que Deus havia feito perfeito pelo homem. Aí nós temos a crueldade, assassinato, lascívia, domínio sobre o outro, a dor e o sofrimento se tornaram parte da nossa existência. Ora, mas a Bíblia nos ensina sobre redenção. O que podemos fazer para consertar isso? Deus ama tanto o ser humano que Ele resolveu consertar isso. E sabe o que você pode fazer para consertar? Nada. Nada. Você não pode fazer nada. Nada. O homem não pode fazer absolutamente nada. E diante disso, o próprio Deus providenciou a redenção da humanidade e de toda a criação. Jesus Cristo é o único caminho através do qual o homem pode ser perdoado e viver eternamente com Deus. Eu quero dizer, você já foi perdoado por Deus de todos os seus pecados através de Jesus Cristo. Você só precisa crer nessa verdade e reconhecer Jesus como seu Senhor. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus solucionou para o ser humano o que o homem não podia fazer. E eu quero concluir então com as palavras do apóstolo Paulo, voltando ao texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem, não se amoldem. Paulo dá duas orientações para nós: não se amoldar e transformar. A primeira ação está dizendo para não nos deixarmos ser dominados pela cultura do mundo. Não deixar que a forma deste mundo nos moldem. Essa é a ideia. Você vai ouvir ensinos através da família, você vai ouvir ensinos através da escola, você vai ouvir ensinos no seu trabalho, você vai ouvir ensinos da mídia, você vai ouvir ensinos, vai ser bombardeado pela TV, principalmente agora nesse tempo de política. Mas não se deixa ser moldado por estas pessoas. Se nós permitirmos que a cultura deste mundo nos coloque na sua forma, então nós perdemos, nos tornamos moldados, nos tornamos conforme o mundo, e a nossa cosmovisão cristã se perderá, como aconteceu com o povo de Israel na terra de Canaã. O
Portanto, não se conforme com este mundo. Não seja conforme o mundo. Não se deixe ser dominado pela mídia, pelos amigos, pela escola ou qualquer outro meio de formação. E informação também que não seja a Bíblia, que não seja a palavra de Deus. Tudo que você aprender, ouvir, filtre pela palavra de Deus. Não aceite nada sem que passe pelo filtro da palavra de Deus. A segunda ação, transforme-se pela renovação da sua mente. Paulo está dizendo que além de não nos deixarmos ser moldados pelo padrão deste mundo, devemos também nos transformar a partir da renovação de nossa mente. A partir do instante que eu começo a filtrar pela palavra de Deus, eu preciso absorver a palavra de Deus e deixar que ela vai tomando conta de meu ser. Eu rejeito o molde do mundo. Você precisa rejeitar o molde do mundo. Você precisa apertar, sabe aquele botãozinho que você chega no computador, na hora que ele trava, reboot? Você precisa fazer um reboot na sua vida. Você precisa apertar lá o botãozinho e deixar que reinicie toda a sua vida a partir da palavra de Deus. O reboot você já deve ter tido essa experiência. Eu acredito que todo mundo aqui hoje mexe com o computador, né? Antigamente era mais, hoje trava menos, né? Mas antigamente eu me lembro quando eu comprei meu computador, acho que era negócio 368, era número, nem falava, nem lembro lá, não tinha isso, 268, 368. Aí eu sei que aquele negócio travava direto. Aí o que tinha que fazer? Tinha um botãozinho pequenininho lá, você apertava o reboot, né? Aí ele reiniciava tudo de novo para você começar. Reinicie a sua vida, aperta o reboot lá na sua vida, reinicie ela a partir agora da palavra de Deus. Tudo na sua vida precisa passar pelo crivo da palavra. Dessa forma é que nós somos transformados pelo Espírito Santo e passamos então a experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero então concluir finalmente isso aqui dizendo para você, se a tua vida está travada, você está igual aquele computador lá, 268, 86, não lembro mais, né? Mas se está travada, faça um reboot hoje, faça agora em sua vida. Reinicie ela com Jesus Cristo. Não se deixe mais ser dominado pela cosmovisão de nossos dias. Não se deixe ser dominado e levado pelas propagandas que estão no Facebook, nesse tempo agora de política, de decisão importante na sua vida. Não se deixe ser levado por isso. É hora de votar. Eu quero dizer algo para você. Olhe para cada candidato. Veja aqueles que estão mais próximos da agenda de Deus. E eu não estou falando que eles são homens de Deus. Mas lembra que Deus usou até Nabucodonosor, não tinha nada a ver com Deus. Deus usou o rei Ciro, não conhecia Deus. Deus usa homens que não conhecem Deus. Olha para quem está mais perto da agenda de Deus, para que depois a sua descendência não venha sofrer pela sua escolha de hoje. Porque existem pessoas tentando transformar nossos filhos e filhas naquilo que eles acreditam. Vendendo aí, não é? Dentro das escolas, cartilhas que não tem nada a ver com Deus. Preste atenção, porque você tem um voto na sua mão. Não seja levado pela cosmovisão que o mundo está tentando te implantar. Ore a Deus, deixe a palavra guiar a sua vida, em todas as áreas, profissional, familiar, espiritual. Deixe a palavra de Deus guiar a sua vida em tudo que você faz, tudo que você decide, para que tudo te vá bem, a você e aos seus descendentes. Então pense muito agora, dia 7 de outubro, para que você faça a coisa certa, para que os teus descendentes possam colher aquilo que você vai fazer hoje. Feche os teus olhos. Eterno Deus, nós estamos diante do Senhor, da Tua palavra, e a minha oração é que o Senhor nos dê sabedoria e graça, porque nós sabemos, Senhor, que somos bombardeados constantemente por uma cosmovisão humanista, onde o homem é o centro, relativista, que tem vendido uma ideia, Senhor, que não tem nada a ver com a Tua palavra, tentando criar em nossas mentes e aceitação da nossa parte a ideia de que tudo é relativo, de que não existe verdades absolutas, de que cada um deve viver a partir da escolha do seu próprio coração. E eu oro, Deus, para que o Senhor nos ajude a sermos igreja
fiel à tua palavra nesses tempos difíceis, Senhor. E oro, Senhor, porque 7 de outubro, nós cristãos, nós teremos que fazer um voto, tomar uma decisão. E nós precisamos de muita sabedoria do Senhor para isto. Eu sei, Deus, que não são partidos nenhum que irão transformar esse mundo, mas é a tua igreja vivendo um cristianismo verdadeiro. Mas também temos a consciência, Senhor, de que se escolhermos errado, nós podemos sim levar as futuras gerações a sofrer os danos de nossa escolha, Senhor, hoje, Pai. E é por isso que eu oro ao Senhor para que dê à sua igreja, a cada cristão, sabedoria, Senhor, para tomar uma decisão, Pai. Que não seja uma decisão baseada numa cultura que foi formada durante a vida, Senhor. Que não seja uma decisão baseada no poder da mídia, mas seja uma decisão filtrada pela Tua Palavra. Que seja avaliada a partir da Tua Palavra. Ajuda-nos, Deus, como cristãos no Brasil todo, a podermos discernir esta verdade. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.